Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura da Palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 9. Eu quero falar hoje sobre algo que a Helenice se dispôs a falar, mas depois ela passou o bastão para mim, porque ela tinha muitas coisas para organizar essa semana, inclusive essa questão aí dessa festividade com as crianças. Mas ela prometeu que, se ela não frouxar, semana que vem ela vai estar aqui. Se ela não estiver, o Senhor traz uma palavra e vocês vão receber. E aí eu quis falar sobre um tema chamado aliança, especialmente hoje, que é um dia muito especial, que é o dia da ceia. Quando, um mês atrás, precisamente, quando o pastor Marlon e a Michelle estiveram aqui, eles abordaram muito o assunto de aliança, diga aliança. E essa é uma questão, assim, muito, muito especial. Então, nós precisamos estar entendidos a respeito desse assunto, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Diga, o meu Deus é um Deus de aliança. Sabe por quê, queridos? Porque, especialmente no Antigo Testamento, o Senhor fez aliança com pessoas específicas, a saber, ele fez aliança, aliás, desde a terra, ele fez aliança com o Jardim do Éden, e aí ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Davi, e posterior a isso, ele fez aliança, aliás, o nosso Senhor fez aliança essa redentora, que é a nova e eterna aliança. O que acontece, qual é a diferença dessas alianças e a aliança que nós vivemos hoje? É que todos esses homens, em razão do comportamento de cada um deles, eu quero que você entenda, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A partir do comportamento de cada um deles, a partir da forma como eles agiram, da forma como eles foram se conduzindo, da forma como eles levaram a termo essas alianças, cada uma delas foram quebradas. Infelizmente, eles colocaram um prazo de validade nessas alianças. E aí o Senhor quer falar conosco nesses dias, como nós temos conduzido a aliança com Ele e a aliança entre nós. Existe uma aliança que ela tem um cunho vertical, que é aquela que demanda de Deus. E existe uma aliança de cunho horizontal, que é essa aliança que nós fazemos aqui a partir do matrimônio, mas que se estende para cada um de nós, que tem a ver com o prazo de validade da nossa comunhão ou não. Mas o Senhor, a aliança que Ele firma, por assim ter um caráter de natureza eterna, ela é irrevogável. A aliança que o Senhor faz é inquebrável. Os homens, infelizmente, queridos, quebram alianças. Você quer ver uma coisa? Uma aliança que jamais deveria ser quebrada é a aliança do matrimônio. Mas por causa da dureza do coração de um ou de outro, essa aliança é quebrada. E aí, a gente sabe que existe o termo, a ex-mulher do cara, o ex-marido da fulana. Porém, o Senhor, a partir dessa aliança, Ele tem uma visão de eternidade tão especial, que quando se tem filhos desse casamento, esse filho não é chamado de ex. Não se diz, esse é o ex-filho da fulana, o ex-filho do fulano. Ou vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar que ele é o ex-pai do fulano? Aquela é ex-mãe do fulano. Porque a aliança que o Senhor faz, a decorrência da aliança, a consequência da aliança que o Senhor faz, ela tem uma visão eterna. Então, quando nós caminhamos sobre essa terra, e caminhamos como igreja, e entendemos essa questão da comunhão, a aliança que nós temos aqui, ela deveria ser o mais perdurável possível.
ela deveria ser o mais longevo possível, ela deveria não ter prazo de validade, assim como são casamentos bem estruturados. O meu casamento com a Helenice, depois que nós conhecemos ao Senhor Jesus, ele passou a ter um cunho inquebrável, irrevogável. Só haverá quebra disso quando um dos dois partirem. E claro que eu vou ficar na terra andando depois que ela for. Não, não é isso. O Senhor é que sabe como ele vai fazer. Ele que sabe como vai fazer. Mas a questão é, as nossas filhas são resultado. E eu quero falar um pouquinho aqui dessa questão, levando em conta o sentimento ou uma experiência que eu tive com a filha mais nova, a Tirzá. Mas antes disso, eu quero passar para você o texto da palavra de Deus. Eu estava pedindo, Senhor, qual um texto para eu repartir com a igreja? Tantos textos falam sobre aliança, sobre concerto, que tem a ver com a mesma coisa. E aí esse texto, ele veio assim, de uma forma assim tão especial no meu coração, e eu quero que você entenda, porque há dias atrás eu já falei sobre a questão de Noé, quando ele entrou, ele e toda a família, e deixa eu dizer para você, eu e você somos resultado da obediência dele, porque antes de Noé, todos sucumbiram na terra, todos morreram afogados. Então, nós sim somos o DNA de Adão e Eva, mas toda aquela geração até Noé se foi. E aí, a partir da obediência de Noé, que entrou naquela arca, que representa também a pessoa de Jesus, representa o próprio Noé, representa alguém como um remidor que entrou ali e determinou que hoje nós pudéssemos estar aqui debaixo desse cuidado. Então eu quero que você acompanhe a leitura bíblica de Gênesis 9, do 8 ao 17, que diz assim: Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço, diga estabeleço, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, os animais domésticos e os animais selváticos. Pode desligar essa luz aqui para mim, por gentileza. E os que saíram, não, essa colorida, os que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, diga comigo, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Essas duas aqui podem acender, é só aquela colorida do Avatar ali que eu não queria. Essa aqui pode acender. Aí, agora eu enxergo melhor. Queridos, o versículo 8, a Bíblia diz que, ou dá a entender aqui, que o Senhor chama o fiel Noé, diga fiel. A aliança, ela tem um estabelecimento, ela tem uma característica de perdurar, de se tornar longeva, quando se encontra um coração fiel. Quando o coração ele é vacilante, essa aliança facilmente ela se quebra. Quando se depara com uma pessoa que faz uma aliança que tem a ver com um juramento, tem a ver com um concerto, e uma das partes não tem a integridade de levar a termo essa aliança, logo ela se desfaz.
Por isso nós temos visto muitas pessoas desagregando dos nossos relacionamentos, saindo dos nossos relacionamentos, casais havendo rupturas por causa dessa frouxura, dessa infidelidade na aliança. O que é uma infidelidade? Quando um casal ele tem um relacionamento extraconjugal, ele é chamado de infiel. Então ele quebra essa aliança. Eu quero lhes dizer que eu sou um homem de aliança. Você pode dizer, diga, eu sou uma pessoa de aliança. Eu espero que você seja realmente. Eu vou dizer por que eu sou. Por quê, queridos? Há 4 anos nós, como FUVE, caminhamos. Eu não larguei ninguém, porque eu tenho aliança. Pessoas largaram você, pastor? Largaram, porque a aliança é pífia, é frouxa. Há 4 anos nós caminhamos como FUVE, há 6 anos desde a Zona Sul, há 30 anos eu servi um ministério. 30 anos é uma vida, queridos. É quase uma geração, mais 10 anos daria uma geração. Então isso denota alguém de aliança. Há 38 anos eu caminho com essa senhora e vou caminhar até o resto da vida dela. Brincadeira, não sei se não é de mim, né? Mas isso denota aliança. Quando as pessoas nos largam, é a aliança dela que está frouxa. Mas quando eu mantenho, já viram aquele ditado? O indivíduo não larga o osso. É mais ou menos isso. Quem tem aliança tem essa característica de não largar o osso. Então o Senhor diz aqui, disse o Senhor aqui ao fiel, chama o fiel Noé e a sua casa para ouvir em particular algo que ele queria falar na intimidade. A aliança, ela tem uma característica de intimidade. O que é intimidade? É não haver reservas. Quais são as reservas? Quando você está conversando com alguém, ou andando com alguém, ou alguém passa a fazer parte do teu convívio, logo você percebe se aquela pessoa tem características de camuflagem, se ela é uma camaleoa ou um camaleão. Então você se resguarda das atitudes dela para você não se ferir. Eu falava com uma mãe esses dias a respeito do filho que estava enamorando-se por alguém, e aí eu pedia para ela como está o relacionamento de vocês ou com a pessoa tal. E aí ela falava, eu procuro me reservar um pouco para eu não me ferir se a coisa não der certo. Por quê, queridos? Porque ainda não existe uma aliança. A aliança demanda de uma caminhada, de uma longa caminhada. Já ouviram falar de aliança de sal? A Bíblia fala sobre a aliança de sal. É comer várias bolsas de sal, como eu já comi, junto com a minha esposa e outros tantos aqui que são casados de longa data. Versículo 9, ele diz para Noé, eis que estabeleço a minha aliança convosco. Esse estabelecimento dessa aliança, ela é feita para os fiéis. Quando essa aliança ela é estabelecida para uma pessoa fiel, ela atinge gerações. Ou seja, Deus é um Deus geracional. Deixa eu dizer para você que hoje está aqui, que quem sabe teu esposo não faça mais parte da tua família, só para você se sentir mais confortável. Ou quem sabe a tua esposa não faça mais parte da tua família, quem sabe você esteja aqui, que geralmente são raros, porque o homem quando deixa a casa, ele vai para a desgraça. A mulher quando desagrega a casa, ela vem para a igreja do Senhor. Então as mulheres são sensacionais nesse aspecto. Então deixa eu dar um recado para você. Mulher, se você está aqui, é porque você é uma mulher de aliança. Quem largou, quem desagregou da aliança não foi você. Então se sinta abençoado. Para esses, o Senhor, Ele demonstra a sua intimidade. Você pode projetar lá para mim, Salmos 25, Dudu. Diz assim, 25, do 12 ao 14.
Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, diga prosperidade, repousará a sua alma. A sua descendência, diga a minha descendência, herdará a terra. Agora, escute o versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, as nuances, as particularidades, as bênçãos, tudo aquilo que se encontra no coração de Deus, é reservado para os que têm aliança. Então, o Senhor abre o seu tesouro de intimidades. O Senhor passa a falar a respeito de quem Ele é para esses que têm intimidade com Ele. E aí Ele sela com uma aliança. Quando nós casamos, nós trocamos a aliança, tiramos a aliança do dedo direito ou da mão direita e colocamos para a mão esquerda, para demonstrar que nós estamos sendo conduzidos pela destra do Todo-Poderoso, mas sem esquecer que do lado do coração nós temos uma aliança com alguém. E é assim que funciona. E o Senhor deseja isso para nós. Agora vejam a particularidade do coração de Deus. Ele revela a sua aliança, ele estabelece a sua aliança para os fiéis e estende por gerações e demonstra que ele é um Deus de uma aliança geracional. Agora, escute isso. Assim como na pandemia os efeitos são de forma devastadores, uma aliança positivamente também tem um alcance devastador. Por quê? Porque o versículo 10 diz na continuidade que essa aliança ela se estende por todos os seres viventes. Quem são esses seres viventes? Esses seres viventes são os nossos familiares. Queridos, a aliança que chegou até nós, ela se estende para as nossas filhas, genros e netos, mas também ela reverbera para os nossos parentes. Agarra-se a ela quem quiser. Mas nós já temos testemunho de parentes nossos, a saber, os meus cunhados, e tem os outros que não têm coragem de falar, mas alguns falam a respeito de como vê em nós uma vida consagrada ao Senhor. Vê em nós abrindo mão daquilo que eles podem fazer, ainda que dentro das suas licitudes, mas eles percebem nós abrindo mão de tudo isso e seguindo o Senhor, servindo o Senhor. Mas eles estão sendo abençoados, eles estão sendo guardados. Então tem aqueles que viajam debaixo da bênção que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Tem aqueles que fazem negócios e vão muito bem, porque existe uma bênção geracional estabelecida sobre nós. Agora, quanto à salvação, é outra coisa. Mas essa aliança os atinge. Então essa aliança, eles atinge parentes, amigos, pessoas dos nossos relacionamentos. Agora talvez tenha ficado espantado com isso. Eu vou abrir mais o teu espanto. Escute que a palavra de Deus diz que essa aliança, ela alcançaria tanto aves, animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca com todos os animais da terra. Ou seja, eu não estou dizendo assim que você vai pegar agora o teu cachorrinho, como alguns fazem, que estão beijando os animais. Queridos, os animais lambem as partes que não deviam. Então, se você faz isso, abandone isso. Por favor, abandone essa prática. Animal é para você passar a mão, é para você acariciar, é para você se alegrar com ele. Animal não é para você dormir com ele. Para você dormir com ele é esse animal que o Senhor te deu. Essa animala que o Senhor te deu. Essa é para dormir, esse é para beijar, esse é para abraçar e fazer coisas mais que você entende que eu estou falando. No tempo certo. Agora não é para os animais. Mas, queridos, a Bíblia ela é tão preciosa que diz que há uma extensão dessa aliança sobre os nossos filhos, que fala das gerações e que alcança os nossos amigos e parentes e as pessoas próximas de nós, mas que também atinge, guardando até os animais.
Veja a preciosidade dessa aliança. Eu estou trazendo isso para você entender o valor de uma aliança. E nós vamos culminar com a aliança eterna e vamos tomar da ceia posteriormente. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança. Diga comigo, diga, estabeleço a minha aliança. Então ele diz, estabeleço a minha aliança convosco. Versículo 12. Disse Deus. Quem falou? Quem falou? Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e todos os seres viventes da terra, que estarão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Eu não sei se você tem essa sensibilidade de Deus falando ao seu coração, quando você está em alguns lugares inusitados. Não são em todos os lugares que eu me sinto assim constrangido ou tocado de uma forma especial. Mas, queridos, quando eu ouço um barulho, um estrondo de águas, ou quando eu visito uma cachoeira, que não são tantas, quando eu estou no mar, ou num grande lago como os que nós temos aqui próximos, eu percebo o agitar das águas e eu lembro da voz do Senhor. Quando nós estamos diante também do chamado arco-íris, algumas pessoas dizem, mas é só o arco-íris. Insensibilidade. Porque a Bíblia está falando que ali é para nós enxergarmos a aliança que ele fez com o seu povo. É eu e você nos depararmos com o barulho de uma cachoeira, o mar se agitando, as águas se agitando, olharmos quando o arco se desenha no céu, e nós falamos, uau, Deus está falando. É como diz o apóstolo Judá, tudo fala. Ezequiel 43:2, escuta o que diz. Põe lá para mim, Dudu. Eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. O manifestar de Deus, o agir de Deus, quando ele quer chamar-nos à sensibilidade, ele fala conosco quando está chovendo torrencialmente. Ele fala conosco quando nós nos deparamos com um dia chamado céus de brigadeiro, como estava hoje. Levantei pela manhã, não muito manhã, já era um pouquinho passado da manhã, e saí para fora assim, e aí eu falei para a Helenice, ela estava no fundo da casa, lá sentada numa cadeira lendo a palavra, e eu falei para ela, que dia maravilhoso hoje, né? Que dia lindo, um dia límpido. É Deus falando conosco. E o reclamão, ele vai dizer a primeira coisa, que dia caloroso hoje, ou que sol ardente. Não vai perceber, não tem a sensibilidade para perceber a aliança que o Senhor tem conosco. Queridos, a aliança com o seu povo é uma aliança de condução, é uma aliança de encaminhamento, é uma aliança de cura, de restauração, é uma aliança de alinhamento com os céus. É uma aliança que nos tira da conexão da terra. Quando eu e você estamos por demais enraigados nessa terra, essa aliança ela perde o poder que deveria ter. Ela se torna mais pálida. Ela já não fala como deveria. E, infelizmente, muitos da humanidade têm perdido essa sensibilidade. Por quê, queridos? Porque falta o agir do Espírito Santo em suas vidas. Falta a entrega, falta a consagração, falta o derramar-se aos pés do Senhor. Quando eu estou comentando com alguém, e eu estou tentando passar aquilo que eu tenho vivido, evidentemente que eu não vou conseguir levar essa pessoa para esse lugar, ou para esse patamar, não que eu seja muito mais do que ela, mas a questão é, enquanto ela não galgar
Esses aspectos, enquanto ela não se tornar uma pessoa que devora a palavra de Deus, enquanto ela não se tornar alguém que confia no Todo-Poderoso, enquanto ela não perceber que ela é uma matéria que o Senhor tomou do barro e a fez com as suas mãos e soprou o fôlego de vida, enquanto não perceber isso, as nuances do orgulho, das reclamações, das amarguras vão falar mais alto. E aí acabamos perdendo a perspectiva da aliança. Muitas pessoas estão hoje distantes do Senhor por causa de uma dor, por causa de um mal-estar, ou seja, uma dor de uma enfermidade, ou uma dor de uma amargura, ou um ressentimento, e aí acaba quebrando esses aspectos da aliança. E nós precisamos retomar isso com mais propriedade. Versículo 14, ele diz: sucederá quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada, diga aliança firmada, entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão como dilúvio para destruir toda a carne. Ou seja, quando se diz aqui, então eu me lembrarei, é a conexão que tem que acontecer constantemente entre as nossas vidas e o Criador. Senão, a nossa vida, ela se torna uma vida de rotina, uma vida de religiosidade, que nós fazemos as coisas porque levantamos pela manhã e as coisas têm que acontecer. Não, queridos, sim, as coisas têm que acontecer, mas as coisas têm que acontecer sem eu perder a dimensão da graça, sem eu perder a conexão daquele que quer me conduzir, aquele que quer falar aos meus corações, ao meu coração, aos nossos corações, dizendo: ei, você está falando comigo? Você está me ouvindo? Você está me obedecendo? Você está indo para o lugar onde eu estou te constrangendo ou você está resistindo? Existem coisas que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida. Qual é o teu comportamento, diz o Senhor? Como você está se processando? Como você está procedendo? Por quê? Porque se eu não tiver sensibilidade para com a voz do Senhor, a aliança se torna fragilizada. A aliança, ao invés de ter 18 quilates, terão 50 que acoam. Compreenderam isso? Que acoam. Quilates e acoam. Uau! Ou seja, a minha aliança, ao invés de ter 18 quilates, é uma aliança dessas que você compra, que antigamente vinha naqueles sorvetes secos, lembra? Quem lembra dessa época? Vinha uma aliançazinha. Essas vezes é a aliança que está... E a aliança, queridos, ela não fala tão forte no meu dedo, embora ela precise estar no meu dedo, para demonstrar, para quem externamente sabe, opa, ele é um homem casado. Ele é alguém que tem uma aliança com a sua esposa. Agora, alguém comprometido. Porém, se essa aliança ela não estiver aqui dentro, aqui fora não vale nada. É fácil de ser tirada, mas quando ela está dentro, quando ela está estabelecida nos nossos corações, ninguém tira. Não tem quem tire. Amém, queridos? Aonde que eu estava? Aqui. Versículo 16. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei. Diga, eu verei. Diga, eu vejo o arco. Então, o arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Versículo 17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Se nós formos fazer uma análise ou um retorno, você não precisa acompanhar e o Dudu também não precisa projetar, eu só vou ler aqui para vocês. No versículo 19, aliás, versículo 9, ele diz: eis que estabeleço a minha aliança. Diga, estabeleço a minha aliança. Versículo 11, ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Versículo 15,
E ele diz: então me lembrarei da a minha aliança firmada entre vós, ou estabelecida entre vós. Versículo 17, que eu acabei de ler, ele diz: esse é o sinal da minha aliança estabelecida entre vós. Ou seja, o Senhor faz questão de, nesse pequeno trecho, falar pelo menos 4 vezes de um estabelecimento que ele promoveu, para que nós passemos a compreender o que ele deseja que aconteça. Amém, queridos? Então, deixa eu dizer algo para vocês, antes de falar sobre essa questão da aliança estabelecida. Davi, nos dias em que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, a Bíblia diz que ele derrotou ou matou um urso e matou um leão, e posterior matou um gigante, a saber, Golias. Como que ele teve forças, um homem, um jovem, para matar um urso? Como ele teve forças para matar um leão? Não é normal isso. Quantos nós conhecemos de homens que venceram ursos e leões? Basicamente nenhum. Agora deixa eu dizer para vocês, queridos, por que ele conseguiu isso? Diga: por causa da aliança que ele tinha com o Senhor. Agora, valendo o carro do Yuri, quem vai responder? Por que ele venceu o gigante? Por que ele venceu o gigante? Além da aliança que ele tinha com o Senhor. Porque Deus estava com ele. Quem falou? Amém. Que mais? Ainda não é essa a resposta. Por que ele venceu o gigante? Pela fé. Que mais? Ó, vai salvar teu carro, não vão ganhar. Tá, agora valendo o carro da Nena, então, é mais valioso. O carro do Jair. Por fidelidade. Porque ele tinha uma aliança com Israel. Queridos, a verdade é, ele venceu o urso e o leão porque ele tinha uma aliança com Deus. Mas ele venceu o gigante porque ele tinha uma aliança com Deus. Mas ele usou uma palavra bem especial contra o gigante. Qual foi? Qual? Senhor dos Exércitos, qual? Quem falou incircunciso? Isso. Queridos, ganhou o carro. Você pode escolher um dos carros. Ele tem 2, ele vai dar um mais fraquinho. Mas já tá bom, né? Carro rodado não se vê o motor, né? É igual cavalo, não se olha os dentes, né? Queridos, escute isso. Quando ele olhou para o urso, ele lembrou da aliança com o Senhor. Quando você olha para os seus problemas, o que você lembra? Quando ele olhou para o leão, que estava prestes a devorá-lo, ou estava devorando as ovelhas, ele lembrou da aliança com o Senhor. Quando ele olhou para aquele gigante que estava afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, ele não viu um leão naquele gigante. Ele não viu um urso naquele gigante. Ele não chamou aquele gigante de um general. Ele não chamou aquele gigante de um gladiador. Ele não chamou aquele gigante de um herói dos filisteus. Ele chamou aquele gigante de filisteu incircunciso. Por quê, queridos? Porque disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele Davi era um homem circuncidado. E a circuncisão representava a aliança com Deus, desde a sua infância. E ele sabia que aquele gigante, aquele monstro, aquele homem, não tinha aliança. Então deixa eu dizer para você, cada um de nós hoje somos homens e mulheres aliançadas com o Senhor.
Então, quando nós enxergarmos os problemas, especialmente aqueles que nós achamos que é impossível de vencer, lembre que você tem uma aliança com o Senhor. E você está diante de alguém que de repente é um incircunciso de alma, é um incircunciso de coração. Porque nós somos esses aliançados no Senhor. Amém, queridos? Quando a Tirzá estava estudando em Florianópolis, lá pela metade da faculdade dela, ela seguidamente vinha para cá, quando dava uma folga, ou nós íamos para lá. E um dia eu lembro que fui tomar um café com ela aqui em Pato Branco. Tem um tempinho com ela, quando ela veio visitar. E aí eu fui surpreendido por uma ação dela. Por quê? Porque o pai, que tem filhas especialmente, fica sempre cuidadoso, no sentido daí, filha, como está teu coraçãozinho? Quando eu pedi como está teu coraçãozinho, ela já entendeu tudo o que eu estava pedindo. E a resposta dela foi surpreendente naqueles dias. Por quê, queridos? Porque mesmo eu não sabendo, ela determinou que ela tinha uma aliança comigo. Mesmo sem falar. Quando eu pedi para ela, filha, como está teu coração? Ela disse, pai, escute o que eu vou te falar. Eu tenho uma aliança contigo. Antes de eu me declarar para alguém, ainda que o Senhor tenha sinalizado para mim, essa é a pessoa. Você, pai, vai ser a primeira pessoa a saber a respeito desse sentimento. E eu fiquei deveras surpreendido. Eu falei, meu Deus. Ela disse, sabe por quê, pai? Porque eu tenho uma aliança contigo, mesmo sem ter falado. Queridos, quando aconteceu de ela perceber esse sentimento, e ela esteve aqui, ela falou, papai, vocês vão nos visitar, ou vai para a minha formatura, vão lá para a minha formatura, e aconteceu uma situação assim, e eu tive um sentimento por alguém, e esse alguém também respondeu esse sentimento, mas não houve declaração de parte a parte. Então eu quero que você seja o primeiro a saber. Agora, pai, eu convidei ele para ir jantar, eu falei que os meus pais iam estar e para ele jantar conosco. Pai, não esculhambe tudo, por favor, não me atrapalhe. Não vá melar o negócio, por favor. E realmente, hoje ela está casada com esse que o Senhor sinalizou para ela. O que é isso, queridos? Diga aliança. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Por que as alianças, a aliança que deveria ser estabelecida, por que elas não perduram? Por que as alianças, elas têm sido assim conduzidas com tamanha fragilidade? Por que a aliança, ela falha entre irmãos, entre seres humanos, mas também ela tem sido falha da nossa parte com relação a Deus? Por que a aliança, ela é quebrada entre os líderes? Por que se quebra a aliança na igreja? E por fim, por que essa aliança, ela também tem sido quebrada nos matrimônios? Sabe, queridos, porque eu tenho as respostas aqui para você guardar no teu coração. Porque a aliança, ela se desenvolve com amor e cumplicidade. Quando eu demonstro amor na prática, não em palavras, quando o meu cônjuge, a minha esposa, ou o teu cônjuge, sabe que você ama, quando a tua filha ou teu filho sabe que você ama, quando o seu pai sabe que você ama, ou sua mãe sabe que você ama, então aí há uma cumplicidade no caminhar. Essa aliança, ela se torna fortalecida. Quando as fragilidades da vida, os recados da vida, vêm tentar romper essa aliança, então ela não encontra espaço. Porque a aliança, ela se perdura, ela se desenvolve, diga, com amor e cumplicidade. Na aliança, queridos, nós somos tratados. Por quê?
Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou aliançado com o grupo tal, com a pessoa tal, mas na primeira encrenca, no primeiro mal-estar, já declina dessa aliança, porque não permite ser tratado. O Senhor determina uma aliança para que nós sejamos tratados, e o trato, ele vem nas nossas vidas para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos, para que nós possamos chegar na estatura do varão perfeito. Então a aliança, ela tem essa característica. A aliança também, ela forja o nosso caráter. Ou seja, tem áreas das nossas vidas que às vezes precisam ser tratadas. Tem homens que têm facilidade de, no abrir a boca, falar palavrões. Outros têm o hábito de não serem verdadeiros. Outros não são cumpridores com as suas obrigações. Outros não são cumpridores nem com horários. Isso fala de caráter. Então, quando eu sou aliançado, eu me permito ser tratado nessa área. E aí eu desenvolvo o meu caráter. Então, quando Deus estabelece a aliança, Ele olha para cada um de nós e enxerga as nossas imperfeições, mas não nos abandona. Isso chama aliança, diga aliança. Porém, quando eu não quero ser tratado nas nuances do meu caráter, eu rompo com essa aliança. E quantas alianças nós temos sendo vistas quebradas por pessoas que não querem ser tratadas no seu caráter. Por quê, querido? Porque a aliança, ela conhece o coração de alguém. É na aliança que nós abrimos a nossa intimidade. É quando você percebe que a pessoa com a qual você está andando, quer seja teu cônjuge ou alguém do teu relacionamento, um amigo, algum grupo, você facilmente começa a abrir a respeito da tua vida, ou quer seja quando você está com alguma dificuldade, ou quando você está nadando de braçadas, você tem prazer de repartir o que está acontecendo com você. Então você abre o teu coração. A aliança, ela tem essa característica de permitir que nós possamos abrir os nossos corações. Porque, queridos, um coração travado, um coração lacrado, é um coração doente. Com quais pessoas você tem abrido o teu coração? Aberto, desculpe. Falei quase igual a mulher dama. Com quais pessoas você tem aberto o seu coração? Nós temos que entender que o processo da aliança é o desejo do coração de Deus, porque na aliança só permanece quem é amigo verdadeiro, quem se compromete. Vou repetir, na aliança só permanece quem é amigo verdadeiro, quem se compromete. Uma pessoa bem chegada a mim, talvez você vai dizer, eu sei quem é, pastor, parabéns. Uma pessoa bem chegada a mim, ela disse assim para mim, pastor, não vou mais andar, sabe, nesse ministério, não vou mais caminhar junto, mas assim, pastor, eu quero continuar sendo teu amigo. Balela, queridos. Mentira. Sentimento errado. Por quê? Porque quando eu abro mão de alguém, abro mão de andar com alguém, e falo que eu sou amigo dessa pessoa, não é verdade. Porque quem é amigo se importa. Quem é amigo liga para essa pessoa saber onde ela está, o que está acontecendo. Quem é amigo é comprometido. Quem é amigo não larga o osso. Esse é o amigo, esse é o aliançado. Por isso eu costumo dizer que eu sou um homem de aliança. Porque eu absolutamente não largo ninguém do meu relacionamento. A pessoa pode aprontar para mim, eu vou lá tirar a satisfação e promover um concerto. Quantos aqui assistiram a Forja? Está passando nesses dias. Quem não assistiu, precisa assistir, queridos. Ontem, eu tive um disparate, assim, mesmo em jejum, passando vontade daquela pipoca. Coloquei um grampo no nariz, passei pela pipoca e levei minha mulher no cinema. Ontem, para assistir a Forja. Você deve assistir.
Sabe o que é? Eu como pastor, me senti constrangido dentro daquele cinema. Porque o filme é um culto. O filme é um discipulado. O filme é uma história toda, é um enredo de crente. A palavra usada é crente. E às vezes nós temos assim, o cuidado de dizer, nós somos evangélicos. Temos o cuidado de dizer crente. Eles claramente dizem, o mundo está ávido por crentes corajosos. Crentes que falem do amor de Deus. Eu acho que ainda deve passar amanhã. Faz dias que está em cartaz, há uns 10 dias atrás, uma pessoa bem chegada nossa, disse, pastor, fui eu e minha esposa assistir esse filme, eu chorei no filme, foi muito especial, e aí nós, com o tempo da oração aqui, eu digo, sem chance, aí como sábado nós tínhamos esse momento, então nós fomos ver, e realmente ele tinha razão. Há muito tempo, eu não, assisti Cabana, assisti outros filmes, mas nunca um filme assim tão autêntico como esse. Quem assistiu há de convir comigo do que eu estou falando. Então, amados, ali fala de pessoas apegadas, de pessoas que são amigas. E ele faz, eu não vou falar o filme, mas faz um discipulado de pessoas de longa data. E ali acontecem coisas de pessoas envolvidas no seu discipulado que você que vai assistir vai ficar boquiaberto. Porque isso denota de uma aliança estabelecida. E a aliança estabelecida, ela não é passageira. Então eu volto a dizer aquela palavra que eu comentei logo no início. Tem pessoas que se achegam a nós e pelo Espírito nós já ouvimos algo assim, é passageira. A vinda é passageira. Mas nós queremos não acreditar nisso. Então a gente continua investindo para tentar dar a volta. Para que a pessoa enxergue em nós, homens de aliança, líderes de aliança, líderes dessa casa de aliança. E não resvalem, não retrocedam. Pastor, você está dando um recado? Não, queridos, eu estou falando abertamente. Só falta eu desenhar. Seja pessoa de aliança. Diga para quem está ao seu lado. Seja alguém de aliança. Queridos, escute o que eu vou falar. A Lenice quer que eu olhe a hora. Olhei. A longevidade. Escute isso que eu vou falar. Escute. Todo mundo ligado aqui comigo? Quem está comigo, como diz os pregadores aí da mídia? Quem está comigo? Tem alguém comigo? Eu não gosto de falar dessas coisas. Queridos, mas a longevidade que eu tenho de aliança aqui na terra demonstra ou denota a aliança que eu tenho com o papai. Entendendo isso? Quando eu largo alguém facilmente, creia, logo, para largar Deus, é um pulinho. Para largar as coisas. Mas eu sou homem de Deus, desconectado. Quando nós chegarmos à presença do Senhor, a questão vai ser, eu conheço ou não conheço Ele? Mas Senhor, eu fiz obra, eu andei, eu participei. Você me conhecia ou não? Você perdeu a aliança. Então nós temos que ter esse sentimento da aliança. A questão a pergunta que eu quero deixar para mim e para você hoje é: como tem sido a minha e a tua aliança com o local ou com os locais onde você se estabelece e com as pessoas que você tem relacionamento? Tem sido duradouro? Você tem largado as pessoas que se achegam a você facilmente? Ou elas têm te largado? Se elas me largarem, que seja sem motivo. Porque muitas pessoas fazem assim: pastor, eu amo você, pastor, mas eu vou te largar, tá? É a mesma coisa dizer, mulher, eu, sabe, dei tudo por você, mas não te quero mais. Isso não é aliança, queridos. A aliança, ela tem longevidade. Escute, por gentileza. Nós vamos tomar da ceia.
Jesus, olhando essa deficiência da humanidade, ou essa falta de aliança, essa falta de temor e responsabilidade de aliança, então, a Bíblia diz que ele veio e se entregou por nós para determinar, veja quantas vezes eu comentei, e determinou, ou estabeleceu, ou para estabelecer a eterna, a nova e eterna aliança. Jesus, ele inseriu na aliança algo extremo, algo que se tornasse longevo, algo que se tornasse duradouro. E o resultado disso é que ele quer que eu e você passemos a ser imitadores dele. Veja o que diz, se você puder projetar lá para mim, é 1 João 2,6. Diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ou em outras palavras, se ele determinou a nova e eterna aliança, queridos, eu e você devemos andar como ele fez. Nós devemos levar a sério como ele está fazendo. Ei, você que está chegando aqui, que já é velho dessa casa, você que está chegando, defina por uma aliança. Seja um imitador de Jesus. Ande como ele andou. Diga de novo para quem está ao seu lado, seja uma pessoa de aliança. Por que, queridos, nós participamos da mesa? Nós participamos da mesa para fazer agora, diga agora, diga aí sempre, memória da sua aliança em sacrifício de morte e ressurreição para nos dar vida. Ou seja, nós vamos tomar agora da ceia. Isso é o agora. Mas essa continuidade tem que acontecer amanhã e depois. Quando os ursos se levantarem, quando os leões vierem, quando os gigantes se levantarem, qual será o nosso posicionamento? Nós continuaremos sendo homens e mulheres de aliança ou vamos frouxar? Hoje nós estamos olhando para a carinha de cada um dos que estão aqui. Eu espero que quem não veio no culto hoje seja instigado, pelo menos pelo Espírito Santo, para assistir essa ministração. Para que se olhe para dentro de si e compreenda que tem uma aliança. E que essa aliança tem que ser duradoura, tem que ser longeva. Pode ser rompida lá na frente, pastor, mas que seja daqui pelo menos 30 anos. Tem essa característica. Mais alguém diz amém? Amém. Tenha essa característica. Por isso denota, queridos, uma aliança eterna. Eu não vou ler o trecho aqui todo de 1 Coríntios 11, de 23 a 30. Não precisa pôr, Dudu, que eu havia separado aqui. Mas vou ler só o versículo 25, que diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós tomamos do cálice, todas as vezes que nós ceamos, nós estamos trazendo à memória a aliança eterna, duradoura, inquebrável, irrevogável, que Deus fez através de Jesus em favor de nós. E aí, amados, eu e você temos que ter essa postura. Não se importe com as crianças, é que elas saíram antes. Não tem problema. Mas os papais vão ajudar. É que esse momento é muito sério, é muito importante. Se eu não tiver o entendimento da aliança, eu tomo a ceia de forma irreverente. E a Bíblia diz, eu tenho que ler esse versículo. Ela diz porque, versículo 27, por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. Ou seja, quem não tem entendimento da aliança, não tem entendimento desse compromisso horizontal e vertical, quem não tem esse compromisso entre o corpo e entre o Senhor, a Bíblia disse, esses são os fracos e doentes, e muitos desses estão os que dormem. Ou seja, os fragilizados. Aqueles que por qualquer desavençazinha, qualquer problemazinho, eu quero dizer, queridos, nenhum dos que declinaram da aliança comigo, com esse ministério, declinaram por terem algum problema com o ministério ou com o pastor. Mas o declínio se dá por uma aliança fragilizada, por uma aliança pífia, por estar fraco, por estar dormente, por ser uma pessoa sem compromisso. Então eu quero agora orar ao Senhor e declarar no nome de Jesus a compreensão da aliança. Pastor, por que está sendo enfático nessa noite a respeito da aliança? Porque é minha responsabilidade alertar você, para que nós não sejamos uma igreja fraca, para que nós não sejamos uma igreja que esteja dormindo o sono da tristeza, mas antes sejamos uma igreja conectada com o Senhor, uma igreja que anda em fidelidade, que ouve a voz do Senhor, porque a aliança, ela se apresenta para aqueles que são íntimos do nosso Deus. Então, quando eu e você nos tornamos íntimos dele, nós somos aptos a desenvolver essa aliança, essa caminhada de aliança. Pastor, mas se alguém da minha casa não quer a responsabilidade diante de Deus, primeiro, ela é individual. Eu tenho que ter a postura, se lá em casa, a minha esposa ou as minhas filhas não me acompanhassem, eu teria que ter a hombridade em Deus de tomar a decisão pela aliança que Ele estabeleceu em Cristo Jesus em meu favor, me resgatando do caminho de morte. Então, a salvação é individual, as nossas decisões são individuais também. Agora, quando há esse entendimento na família ou entre os cônjuges, então, queridos, não tem urso, não tem leões, não tem gigantes que venha com força para nos fazer sucumbir ou nos fazer quebrar a aliança estabelecida entre o Senhor e o seu povo. Quantos entenderam isso? Fique em pé e vamos orar, então. Nós vamos tomar a ceia com esse entendimento. Quero que você dê a mão para quem está próximo de você. Vamos fechar os corredores aqui. Quero fazer um ato profético no sentido de restabelecimento de aliança. Tem um versículo aqui que 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e do cálice. Pastor, se essa noite eu ouvi tudo que eu ouvi, e eu não sou um homem de aliança, eu não sou uma mulher de aliança, a minha caminhada como cristão tem sido frouxa, por qualquer coisa eu declino da palavra do Senhor, e para declinar da igreja, declinar da família também é um pulinho. Mas se você decide hoje acertar a sua vida, escute, essa palavra é para você, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Após esse examinar-se, após entender que se faz necessário caminharmos em aliança, a partir da nossa aliança com o Senhor e com o nosso cônjuge e com o corpo, quando eu tenho esse entendimento, a Bíblia diz então, daí coma do pão e beba do cálice.
Se Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu tenho que participar, porque eu faço isso em memória ao trabalho, à obra que ele realizou. Se eu negar de fazer isso, queridos, eu estou negando a entrada nos céus. Porque nos céus eu vou andar em comunhão com ele. Ele disse que vai estender uma enorme mesa e ele mesmo vai nos servir. Então a atitude começa a partir de agora. Então nós, com as mãos dadas, estamos declarando nessa noite que somos um povo de aliança, que somos entrelaçados, que somos unidos, que eu me importo. Você se importa com a pessoa que está ao seu lado, tanto à direita como à sua esquerda, que você tem aliança uns com os outros. No final, depois de tomar a ceia, nós vamos declarar para vários aqui, vários vão fazer declarações, dizendo, queridos, com entendimento, examinando-se a si mesmo, dizendo, eu tenho aliança com você. Quando você disser isso, você vai estar dizendo, eu não vou declinar de caminhar com você. Agora, o que a outra pessoa vai fazer é responsabilidade dela. Mas quando eu abro a boca e digo isso, eu estou lançando uma palavra, um decreto no reino do Espírito, dizendo, eu não vou declinar de você, de caminhar com você. Amém, queridos? Ora, onde essa pessoa vai estar? Aqui, adorando o Senhor. Então, você vai estar onde essa pessoa está. Porque amigo é aquele que se importa, aquele que procura, aquele que vai atrás. Não é aquele que diz, só verbaliza dizendo sendo amigo. Amigo está junto. Amigo se importa acima de tudo. Amigo é comprometido. Amém, amados? Olhe por quem está à sua direita, à sua esquerda agora, declarando esse selar dessa aliança, declarando que hoje abre-se uma compreensão nova, que hoje não se declina mais daquilo que o Senhor determinou. Hoje é um novo tempo na minha e na sua vida. Declaramos no nome de Jesus, chegado o tempo dessa aliança, desse entrelaçar, meu Deus, desse tempo novo, Pai, na vida da igreja, no corpo de Cristo. Declaro no nome de Jesus o estabelecimento da tua aliança, Senhor. Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Pai, eu quero te louvar pelos elementos da ceia, que nos permite fazer memória ao Senhor. Sabemos que estamos sim comendo pão, estamos tomando o suco da uva, o suco da vide, mas acima de tudo no reino do Espírito, o Senhor se faz presente entre nós. A tua presença é que nos fortalece e que fortalece essa nova e eterna aliança entre nós, o Senhor, e entre o corpo de Cristo na terra. Queremos, Pai, te louvar e declarar a bênção do Senhor sobre esses elementos e rogar no nome de Jesus que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreender esse tempo que estamos vivendo, que é o tempo de alianças verdadeiras, em nome do Senhor Jesus. Venha pegar do pão e do cálice, daí volta para o seu lugar, se reúna com alguém, ninguém fique fora. Ei, se você tem, deixa eu lembrar novamente, ninguém fique de fora. Se você ainda tenha alguma luta no seu coração, alguma dificuldade no seu coração, o nosso Deus é um Deus de promessas. Quem sabe essa seja uma noite para você dizer, eu rompo com essas dificuldades. E profeticamente, hoje, eu participo desse tempo de aliança, desse tempo de integração no corpo de Cristo.
Amém, queridos? E aí então, junto, você come do pão e toma do cálice. Escute, agora que você tomou da ceia, tenha esse desprendimento, tenha essa coragem, tenha essa ousadia, tenha essa intrepidez. Declare para muitas pessoas, dizendo: eu tenho uma aliança contigo. Tenha essa coragem, faça isso, não faça só para quem está ao seu lado. Vários gostariam de ouvir de você. Eu quero dizer que eu tenho uma aliança com a igreja. Eu tenho aliança com cada um de vocês. Não abandonarei ninguém, porque eu tenho uma aliança. Eu sou um homem de aliança. Seja um homem e uma mulher de aliança.